A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Meus amados, nós sabemos, vocês já sabem, que nós terminamos uma revista, né? A revista que o pano de fundo, o tema central era o Espírito Santo, e concluímos essas lições sobre o Espírito Santo na última semana, na nossa última aula, e eu comecei a pesquisar novas revistas, né? Novos materiais lá no nosso centro de publicação. Achei coisas muito interessantes, mas hoje eu fiz algo diferente. É, eu olhei todo o material, procurei olhar o material dos adultos, dos jovens, dos adolescentes, olhei material também até das crianças, né? Dando uma averiguada. E dentro do material dos adolescentes, dentro de uma das revistas dos adolescentes, em que tem uma parte lá que é uma degustação, né, que nós podemos dar uma olhada algumas as primeiras lições, eu vi aqui e achei essa lição muito interessante, ó. Vai falar sobre conversão. E a linguagem é totalmente para adolescentes, né? Mas eu vou conversar com vocês sobre isso. Aí diz conversão, uma virada radical. Eu achei muito pertinente. A nossa vida espiritual ela começa exatamente nesse ponto, né? No ponto da conversão. Beleza? Vamos lá. O texto referência dessa lição, né? E lembrando, não será a nossa revista, tá bom? Mas eu achei muito interessante e resolvi fazer essa aula trazendo esse tema para vocês. Para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Está lá em Atos, capítulo 26, versículo 18. Que os irmãos possam acompanhar nas suas Bíblias aí. Vamos lá, vamos introduzir. O tema central, obviamente, dessa revista é adolescente chamados a fazer a diferença. Mas eu quero trazer para os irmãos um desafio. Vamos mudar, vamos parafrasear, né? Tira o adolescentes aqui, ó. Tirei o adolescente. Beleza? Deixa eu mudar a espessura da caneta. Tirei o adolescente. Vamos botar aqui, ó. Adultos. Beleza? Chamados para fazer a diferença. Aí, se tiver algum adolescente assistindo que considere adolescente, se tiver algum jovem, alguma criança, não tem problema, tá? É só para fazer uma composição aqui pra gente. Vamos lá. Mas o que é conversão? Vamos entender alguns princípios desses de conversão. O primeiro princípio de conversão. Me perdoe, irmãos. Teve um barulho aqui, eu tive que mexer para resolver o problema. Vamos lá. Então vamos começar com as definições, né? O que vem a ser conversão? A primeira definição, a clássica, é a definição do dicionário, né? O que significa? Segundo o dicionário Michaelis, converter significa transformar uma coisa em outra, mudar de crença, né? Entre outras definições, tá? Vamos lá. Agora vamos biblicamente tentar entender, tentar destrinchar esse tema. Bom, converter é transformar uma coisa em outra, né? Podemos dizer que Jesus converteu a água em vinho, ok? Aqui nesse primeiro tópico, o autor ele traz simplesmente a conversão mesmo de um material em outro, né? Quando nós pegamos, vou fazer uma analogia aqui, quando nós pegamos água e colocamos nessa água, na água quente, enfim, na água, nós colocamos aqueles sucos de pozinho ali, aquela água vai ser transformada num refresco. Isso é mudança de objetos. Quando nós pegamos tijolos, cimentos,
e começamos a montar ali. A gente vai transformar aqueles objetos inicialmente em um outro, um num muro, numa casa. Isso é converter. Transformar uma coisa em outra. Agora, miraculosamente, só Jesus, né? Só Jesus consegue, só Deus tem o poder para transformar instantaneamente uma coisa em outra. Mudar as substâncias, né? Converter é mudar. Mudar de dentro para fora. Agora falando espiritualmente. Jesus, ele criticou os fariseus chamando-os de sepulcro caiado, porque valorizavam apenas o exterior. O pecado é um problema interno, né? Marquei esse fragmento de frase aqui. Dentro desse contexto, eu trago para vocês lá em Marcos, no capítulo 7, diz assim, ó, versículo 6. Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E Jesus cita Isaías 29 aqui, a partir do verso 13. Então, não adianta mostrarmos uma aparência legal, algo externo. A mudança, ela começa de dentro para fora. É óbvio que, consequentemente, a consequência da mudança interna é a externa. Você vê, as pessoas enxergam você de uma maneira diferente, elas me enxergam de uma maneira diferente. Mas Deus, ele sonda o coração. Quando fala do sepulcro caiado, porque vê algo bonito, algo arrumado, algo até limpo, mas dentro é algo podre. Quando Jesus falou aqui no capítulo 7 de Marcos, ele diz assim, ó, vocês fazem todo o ritual, com os lábios vocês me adoram, vocês cantam, vocês pregam, vocês têm a aparência de quem é cristão, de quem teve uma mudança de vida. Mas Jesus chama eles de hipócritas, quer dizer, pessoas que demonstram o que realmente não são. Amém? Continuando, converter é mudar de natureza. Uma natureza pecaminosa se transforma numa natureza santa que só deseja a vontade de Deus. Vou ler para vocês. O autor botou como referência 1 Coríntios 6:11, mas é legal lermos antes disso um pouquinho. Eu vou começar no versículo 8. Mas, 1 Coríntios 6:8. Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Nem se enganem, olha só, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui são 10 características de quem não vai herdar o reino de Deus. Mas aí entra o afago, né? Lá no versículo 11, o apóstolo Paulo vai dizer assim: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Essa é a mudança, essa é a conversão. Isso é mudar a natureza. Quem rouba não rouba mais, quem mente não mente mais, quem é adúltero não adultera mais, quem é um efeminado não é mais um efeminado, quem é um homossexual não pratica mais essas práticas do homossexualismo, porque houve uma mudança, houve algo. Aquele que bebia, que não conseguia viver sem a bebida, sem o cigarro, hoje não precisa mais disso, porque não sente mais falta disso, porque houve uma mudança da própria natureza. Cristo ele é capaz, ele tem o poder de nos mudar, de nos moldar. Então, que todas essas características, possivelmente nós nos enquadremos em uma ou outra delas, né? A idolatria, enfim. Mas essa mudança
ela é real, ela é possível. Ela é possível. Isso também nos mostra que nós não devemos julgar. Se muitas das vezes conhecemos um irmão, uma pessoa que tinha uma vida pregressa, horrível, miserável mesmo, mergulhada no pecado, e hoje se converteu, nós temos que acreditar na conversão. Nós precisamos acreditar na conversão. Biblicamente, eu posso trazer até o exemplo do apóstolo Paulo. Ele era um homem duro, cruel, invadia as igrejas com cartas, as casas, né? Eu digo igreja no sentido de onde os crentes se reuniam, invadia, pegava, matava. Era um homem mau. E ele se converte. Os outros discípulos olharam e tinham medo dele ainda porque lembravam de Saulo, daquele homem duro, como eu narrei agora. Mas houve uma conversão sincera, a natureza dele se converteu. Ele, é, ele teve várias oportunidades de mostrar se caso fosse um homem cruel, mas não, ele virou outra face, como Jesus ensinou. Ele sofreu calado muitas das vezes, né? Isso aconteceu com Saulo e pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso que devemos estar dispostos à mudança. Devemos buscar essa mudança, a mudança da natureza mesmo, aquele pecado lá de estimação que você segura, que você cria ele. É hora de jogar ele para fora, é hora de repreendê-lo, é hora de pedir a Deus forças para superar esse pecado, essa característica da natureza. Mas vamos continuar. Converter, opa, deixa eu pegar aqui minha caneta. Converter é mudar de opinião, de, de partido, de sentimento de opinião. Olha ele aqui, ó. Saulo era um perseguidor da igreja, era do partido dos fariseus, tinha sua própria opinião. Mas quando ele encontra Jesus, até o seu nome é mudado. Aí fazendo só uma menção, né, Saulo e Paulo, Paulo é a versão romana do nome de Saulo, tá? Então ele usou muito a versão romana do seu nome porque o acesso era mais fácil, tá bom? Não entendo aqui como algo essa mudança como algo sobrenatural. Diferente, por exemplo, de Abraão, que era Abrão e Deus muda o nome dele claramente, que ele fala, agora não se chamarás mais Abrão, chamarás Abraão e depois sua esposa não chamará mais Sarai, e sim Sara. Tem uma pequena diferença, mas isso daí é um assunto para outro dia. Vamos lá. Mas quando encontra Jesus, o próprio Paulo diz mais tarde, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está lá em Romanos 12, 1. Pela renovação da nossa mente, né? Agora, outras coisas devem ocupar a minha mente e chamar a minha atenção. Essa aqui é interessante, irmãos, esse fragmento de Romanos 12. Por quê? Porque se nós queremos uma mudança de vida, nós temos que começar a mudar as nossas atitudes, as mais simples. Né? Já diz um ditado: se você faz as mesmas perguntas, você não vai obter respostas diferentes. Se você quer realmente ter uma mente saudável, né? Você quer ter uma mente voltada para as coisas de Deus, não adianta ficar enchendo a sua mente com as mesmas coisas. Aquele programa que não edifica, aquele livro que não faz bem, aquele bate-papo, né? Vamos lembrar lá do Salmo 1, não se vos assentei na roda dos escarnecedores, aquele bate-papo que não vai fazer crescer. Então essas coisas nós precisamos mudar. Essa transformação de mente, ela vem muito, eu preciso ocupar minha mente com o quê? Com aquilo que realmente vai me edificar, aquilo que realmente vai encher. Se uma pessoa ela quer aprender a falar um outro idioma, quer aprender a falar inglês, francês, mandarim, ela precisa ocupar a mente com isso. E como é que é nos ensinado? Assistam séries em inglês, ouçam músicas em inglês, né, no idioma que você quer. Procurem mergulhar, imergir dentro da língua, para que você consiga adquirir essa língua. É verdade.
para que você comece a pensar nessa língua, né? Tem tanta intimidade que os seus pensamentos já vêm nessa língua que você quer aprender. É muito igual, muito semelhante a isso. Quando nós precisamos, essa questão da renovação da mente, como diz o apóstolo em Romanos 12, vai muito em buscar as coisas boas. As coisas boas, as coisas que edificam, elas têm que nortear a nossa mente. Tá? Converter é mudar de forma. Este é o conselho de Paulo. Vocês não devem tomar a forma desse mundo, mas devem se transformar, se converter. O que é isso, meus irmãos? O apóstolo Paulo usou também uma frase que é: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Tá? Nós devemos buscar a forma de Cristo, a forma, a estatura do varão perfeito. Por mais que sermos perfeitos seja impossível, mas nós devemos buscar isso, buscar essa mudança. Quando ele diz mudar de forma, nós devemos nos transformar mesmo. E como é que é essa transformação? Primeiro, interna, pega todos os itens anteriores, internamente, enchendo a nossa mente de coisas boas, buscando a presença de Deus em nossas vidas, buscando cada vez mais entendermos e analisarmos a sua palavra, para que nós comecemos a ter a nossa vida integral, a vida mental, a vida espiritual e a vida física integralmente mudadas, convertidas, transformadas, né? Agora, se nós quisermos seguir as coisas do mundo, nós vamos ter também a nossa vida mudada pelo mundo. E o mundo aí entenda o que é o sistema. Nós temos essa vida mudada pelo mundo. E como é que é uma vida mudada pelo mundo? É uma vida em que seremos egoístas, egocêntricos, cobiçaremos aquilo que não nos pertence, seremos invejosos, maliciosos. Aí, isso falando do poder, a parte sentimental. Espiritualmente seremos idólatras, espiritualmente seremos blasfemos, seremos fisicamente pessoas que não cuidam do próprio corpo, nos voltaremos para vícios. Agora, pensa tudo isso que faz mal, que é ruim. Nós temos que fazer exatamente o contrário. Automaticamente, esse converter, mudar de forma, é um tópico que se confunde até com mudar de atitude, porque estão intrínsecos um no outro, estão aliados uns nos outros. A mudança de mal para bom procedimento. É isso. O que prova uma conversão são atitudes transformadas. Aí é a parte exterior, que ela começa a partir do interior. Muitas das vezes você quer responder uma agressão com outra agressão, seja verbal ou seja uma verbal ou seja física mesmo, né? Enfim, você quer responder. O homem transformado, ele não sente o desejo de responder. Sente, vamos lá, pena, não sei um outro significado, um outro adjetivo para colocar. Sente pena da pessoa, do agressor, sente, se condói com ele, né? O homem em transformação, ele sente a vontade de fazer, até se ira, né? Como Jesus fala, não dê lugares à ira, mas ele se segura. A partir do momento em que ele vai se segurando, né, não responde o mal com o mal, ele vai se transformando. Depois de algum tempo, a tendência é que ele já não queira mais fazer aquilo. Não seja um sacrifício muito grande segurar, mas no primeiro momento nós temos que nos segurar. As atitudes, né? Se você brigava, se você xingava, se você roubava, você pode até sentir a vontade de roubar, de xingar e de brigar, mas você não vai fazer. Isso você vai se condicionando, isso você vai se convertendo, vai mudando, é um processo.
a partir do momento em que você já não vai mais sentir vontade de brigar, de xingar, de gritar, de fazer qualquer coisa, né? Essa é a mudança de atitude. Vamos lá. Agora eu descendo um pouquinho aqui. Converter-se é aqui, ó, lado esquerdo. É virar-se totalmente. Esse virar-se totalmente e o próximo tópico aqui, que é o voltar-se para Deus, também vão se confundir. Parece ser a mesma coisa, mas tem uma sutil diferença aqui. Vamos lá. O que é virar-se totalmente, né? Primeiro, eu vou ler, para pegar aqui o trechinho que ele separou, arrependei-vos e voltai. Está lá em Ezequiel 14:6, né? A palavra conversão implica na volta completa do homem para Deus. Aqui tem a ver com atitude mesmo, tá? É ficar triste pelo pecado. Atitude é ficar triste e não querer mais fazer aquilo. Isso aqui tem a ver com não as pessoas falam, vou dar uma mudada na minha vida, vou dar um giro de uma volta de 360 graus. Não é isso. 360 você sai daqui, dá o giro e volta para cá. Não é isso? Esse converter-se, virar-se totalmente, virar-se totalmente, é o giro de 180, né? Tu tá aqui, 180 graus, você vai parar aqui, ó. Você está caminhando para essa direção. Deixa eu apagar aqui. Ó. Você caminha para uma direção. Você está caminhando para baixo. O que é caminhar para baixo? São as atitudes ruins, atitudes que estão te levando para o buraco, literalmente, tá? Um buraco onde é quente, o fogo não apaga, o bicho não morre e tem cheiro de enxofre, é isso. As atitudes te levam para o inferno. Virar-se totalmente é perceber que está indo para o lado errado e começar a querer caminhar para cá, para o céu. Ó. É isso. É a parte moral, é a parte física, é a parte emocional, né? Mas você começa a virar-se totalmente nas suas atitudes. Então aqui o tema vai falar de atitudes quando você volta-se para Deus. Converter é voltar-se para Deus. É isso. Mudar de direção, né? Sair das trevas e virar-se para a luz. Sair debaixo das potestades de Satanás. Conversão é a adesão do homem ao plano da salvação, ou seja, ele entende, aceita e se propõe a responder. Saulo tinha um itinerário prontinho, mas ao se converter, ao se encontrar com Cristo, ele mudou a sua rota, uma ligada à outra. Quando nós reconhecemos Cristo, quando nós entendemos que Cristo ele é o centro das nossas vidas, aquele que realmente merece a nossa devoção, as nossas atitudes elas viram completamente. A gente quer mudar, a gente quer transformar essas atitudes ruins em algo do passado, deixar para trás e começar a fazer as atitudes boas. Mais uma vez, começa de dentro, começa com o reconhecimento da majestade de Cristo em nós. E aí torna-se o quê? Torna-se um caminhar em direção a Ele, em direção ao alvo. Amém, meus irmãos? Espero que os irmãos tenham entendido esses tópicos até aqui. Eu salvei aqui um Você Sabia? A gente comenta muito, usa muito essa palavra, a metanoia. Tá? Mudança além da mente. Mudanças, coisa além da mente. Tá bom? Aí, uma linguagem bem de adolescente, o autor coloca aqui, ó, que vocês têm uma experiência de transformação radical de vida, né? E que desse modo nunca mais sejam os mesmos. Que fica essa dica pra gente. Já perto do fim, meus irmãos, é sempre importante, ó, não existe autotransformação.
Excluímos a ideia antibíblica de que sozinhos somos responsáveis por essa mudança. Não somos não, tá, meus amados? É óbvio que nós acreditamos e que nós temos uma pequena participação. A participação do crer, a participação do reconhecer a majestade, a participação do responder o Apocalipse 3,19, né? Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele. Nós entendemos que Cristo ele respeita, ele bate a porta dos nossos corações, do nosso entendimento, e nós entendemos também que devemos deixá-lo entrar como fizemos em outrora. Mas não é sozinho, essa mudança não é sozinha. A Bíblia nos ensina tantas coisas que devemos pedir, até a fé. Jesus nos ensina que devemos pedir para que aumente em nós. Então nós não conseguimos pelos nossos próprios esforços. Se Deus não estiver conosco, não conseguiremos vencer a nossa natureza pecaminosa. Tiago diz que nós devemos resistir ao diabo, que ele vai fugir de nós, mas que nós devemos fugir da nossa natureza. A nossa natureza adâmica, pecadora, ela é corruptível demais. Então, você hoje é casado há 30 anos com a sua esposa ou com o seu marido, mas se deixarmos a nossa natureza, nós viraremos adúlteros depois de tantos anos de casado. Hoje você não pega nada, você não rouba nada, mas se você tiver uma oportunidade, aquela tentação vem, uma tentação da natureza pecaminosa. Se nós não estivermos com Cristo, por mais que você nunca tenha roubado um lápis na sua vida, você pegará esse lápis, pegará esse dinheiro, enfim. Essa é a nossa natureza, mas no poder do Espírito Santo, podemos nos converter ao Senhor, transformar as nossas mentes e corações e ter uma atitude sadia. Tá? O que é essa atitude sadia? A atitude sadia são todos os itens que nós falamos lá acima, anteriormente. É buscarmos ter uma vida mesmo cheia da presença de Deus. Amém? E eu encerro aqui, meus amados, agradecendo a vocês a hospitalidade, né, de abrirem esse vídeo, seja na sua casa, no seu trabalho, em qualquer outro lugar, e deixando a vocês essa palavra de incentivo, de amor. Se algo não está indo da maneira que deveria ser dentro do contexto bíblico, procure ajuda. Converse com o seu líder, converse com o seu pastor, procure ajuda. Tá? Nesses tempos de quarentena, os pensamentos eles voam, eles vão para lugares que não deveriam ir. Liguem, usem as redes sociais para se comunicar com pessoas que possam realmente te dar uma palavra de ânimo, de incentivo, pessoas que possam realmente buscar entregar algo da parte de Deus. Mas principalmente, não se furtem de orar e de buscar na palavra dele o reconhecimento, a resposta da verdade. Amém? Mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Fiquem na paz.